A gente, nas ocasiões que tem tido a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus nesse mês com os irmãos, a gente o tem feito no livro de Josué, e tem sido um privilégio, uma bênção, um alento, poder compartilhar aquilo que Deus coloca no nosso coração com os irmãos, na certeza de que é o Senhor que tem falado à igreja dele. O Senhor tem falado coisas que nós precisamos ouvir, aquilo que por vezes a gente esquece, que se perde no dia a dia, e a gente precisa ouvir, exatamente porque no coração de cada ser humano, de cada um de nós, existe uma vontade, e essa vontade é de que a vida dê certo. A gente tem essa vontade, e essa vontade ela tem que ser instrumentalizada por algum objetivo. Então, para que a vida da gente dê certo, a gente traça metas, objetivos de vida. Muitas vezes esses objetivos não são propriamente nossos, não nasceram conosco, mas antes eles foram colocados, às vezes, por força de outras pessoas, da educação que se recebe, das tradições sociais que a gente normalmente tem, e esse negócio acaba habitando o nosso coração, e a gente quer isso daí, porque a gente acredita realmente que são esses objetivos, essas conquistas que vão dar a cada um de nós a sensação de saciedade, de felicidade, vai passar para a gente a sensação de conquista pessoal, de estar escalando ou galgando um outro degrau na vida. Isso dá para a gente essa sensação de força. E depois disso, a gente não quer que essa sensação passe. A gente não quer que essa vontade de ser forte passe. A gente não quer que essa sensação de conquista ela vá embora. E a gente, para manter, para fazer a manutenção de tudo isso, acaba se aferrando a mais coisas, a esses objetivos. E acaba dizendo assim, é meu. Só que sem a gente perceber, a gente acaba criando uma relação de dependência racional, uma dependência emocional de todas essas conquistas, e elas acabam sendo assim o nosso esteio, a nossa base, aonde a gente vai guiar a nossa identidade, nosso senso de realização pessoal, e sem alguma dessas coisas e dessas ferramentas, a gente é realmente reduzido a nada. E o resultado de tudo isso é somente a arrogância de quem acha que conquistou alguma coisa na vida que possa chamar de seu. Essa conquista é minha. Esse diploma, esse nível financeiro, essa carreira profissional, essa namorada, esse namorado, esse casamento tão invejado, ou seja lá o que for, um ministério que seja, acaba sendo meu. Mais do que isso, a gente vive nesse tempo em que a gente julga merecer as coisas mediante o nosso mérito, o nosso esforço pessoal, e a gente diz assim, é meu por direito, é meu porque eu fiz por onde, é meu porque eu simplesmente nasci para isso, e eu nasci com esse direito. A gente cria a nossa identidade a partir de todas essas conquistas, de todas essas realizações. E eu sou capaz de dizer e de defender que as pessoas mundo afora, e cada um de nós, não fazem isso por má intenção. As pessoas elas só querem ser felizes. Todo mundo, a gente quer ser feliz. A gente quer se sentir bem com a gente mesmo. A gente quer se sentir realizado. Quando alguma coisa dessas, que são essas condições para a nossa felicidade, nos são negadas, realmente a gente fica infeliz. A gente sente que algum pedaço foi arrancado da gente, que está faltando alguma coisa, e a gente realmente fica muito à mercê de tudo isso. Quando a arrogância, ela se soma a essa dependência emocional, a essa dependência racional de todas essas coisas, sem a gente perceber, nessa vontade somente de ser feliz, a gente acaba entrando num estado de escravidão muito sutil, de uma dependência, de um vício,
que acontece de forma muito sutil, negada muitas vezes por cada um de nós, e a gente, sem perceber, está sendo voluntariamente servo dessas coisas. Voluntariamente servindo a propósitos que a gente julga no nosso coração. Esses sim vão trazer para cada um de nós essa sensação de plenitude que a gente tanto quer. E a gente começa a viver dessas migalhas de alegria, de paz, que são coisas assim de episódios, de momentos registrados em fotografias, colocados em redes sociais, mas que são só momentos. Às vezes nem propriamente os são, mas a gente simula a coisa toda como se fosse. Sorrisos forçados de pessoas ansiosas que estão loucas de vontade de ser feliz, mas sentem constantemente uma ameaça contra a própria felicidade, sentem constantemente a ansiedade da sua vida ser chacoalhada a qualquer minuto, sentem a cada momento esse medo crescente de que as coisas em algum momento vão se reverter e aquele pouco que se conquistou possa ser retirado. A gente acaba vivendo uma vida autoabsorvida, autocentrada, egoísta, que se destrói sem se perceber. A pessoa, ela está se acabando por dentro e ela não está nem notando. Ela está se entregando à ansiedade, ao medo, a cada dia e não está nem notando. A pessoa, ela mesmo com toda a boa intenção, ela montou um projeto de vida que está afadado ao fracasso, porque está montado em cima de coisas efêmeras, passageiras, e ela que julga ter força, e hoje não é isso que se ensina. A psicologia moderna, o coaching, de que a pessoa vai encontrar dentro de si força suficiente para se superar e para se erguer acima daquilo que ela é. E na verdade nós não somos, e não temos, porque existem agentes externos que são muito mais fortes do que nós. Existem coisas que acontecem de forma inesperada na vida da gente, que se aproxima sem a gente ver, e a gente fica morrendo de medo da vida e das mudanças da vida. A gente fica morrendo da vida e das circunstâncias que ela nos trazem, porque a gente jurou em dado momento da vida da gente que aquilo que a gente estava vivendo não passaria, porque é sólido demais, porque é uma carreira muito bem montada, porque é um casamento muito concreto, porque é uma criação muito bem feita, porque eu estou estudando muito, porque eu tenho me esforçado demais, porque eu descobri determinados métodos. Só que as coisas simplesmente vêm e a ansiedade toma conta do coração. O que a gente faz? Será que existe algum jeito de sair desse círculo vicioso de escravidão sutil, de busca por felicidade, de construção de paz interior? Será que existe algum jeito da gente sair desse esquema? Nesse breve tempo que a gente vai ter aqui no livro de Josué, a gente vai descobrir que tem. E a gente vai descobrir que as coisas não se processam como o mundo acha que se processa, mas que se processa a partir da perspectiva hoje de uma mulher que na nossa sociedade hoje ela seria uma dessas pessoas que seriam excluídas, marginalizadas, execráveis, mas que foi resgatada por Deus. Eu estou falando de uma mulher chamada Raabe. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 2. Nós vamos dividir essa leitura em 4 partes, para a gente compreender, em 3 partes, perdão, para a gente compreender essa nova vida que Raabe descobriu. Livro de Josué, capítulo 2. Inicialmente, nós vamos do versículo 1 até o versículo 8, para nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens,
secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Está montado aqui o cenário para uma descoberta. Aqui havia algo maior acontecendo. O povo de Israel estava acampado do lado leste do Rio Jordão, na outra margem do Rio Jordão. Eles estavam em Sitim, um lugar conhecido como Vale das Acácias, e Josué, ele tinha vivido essa experiência de ser espia, e sabendo que essa era uma estratégia muito útil para aquela campanha militar, para a batalha que estava chegando, ele diz assim: eu vou enviar 2 homens para colher informação, para saber qual é o estado das coisas lá em Canaã, para saber o que é que espera por nós quando a gente atravessar o Jordão. Josué já tinha na cabeça dele certo que Deus ia prover meios deles atravessarem o Jordão, que era algo impensável para aquela realidade. Só que aqueles homens passam e eles vão lá para colher informação, para saber o que foi que aconteceu e o que é que estava se sucedendo ali. Entendendo que aquele povo que morava em Jericó, todos aqueles habitantes daquela região, eram pessoas muito fortes, que estavam ali há séculos, que tinham tido tempo de construir fortalezas, que tinham tido tempo de construir um aparato militar, que resistiria a uma guerra de sítio, se fosse o caso, aquela em que um exército oponente se acampa do lado de fora da cidade e espera até que o outro se renda. O pessoal de Jericó tinha capacidade de suportar isso. Josué, sabendo dessas coisas todas, ele vai dizer assim: vamos pensar aqui como é que a gente faz. E ele envia esses homens, inclusive para saber qual é o estado emocional, porque algo que é muito relevante numa guerra e até no nosso dia a dia, para a gente enfrentar o nosso dia a dia, é o estado emocional. E aí, quando aqueles homens chegam lá, eles recebem a notícia que a população da região inteira estava assim tomada pela ansiedade. Está no versículo 11 lá, a gente vai chegar lá daqui a pouco, que a população da região se sentia desmaiada, ou na expressão lá, tomados pela ansiedade. Isso foi um sinal claro para Josué, de que Deus tinha dado aquela terra, porque aquele povo não costumava temer nada. O pessoal de Jericó, eles tinham fama de gente que era firme. O pessoal de Jericó tinha fama de gente forte. O pessoal de Jericó tinha fama de preparados para a batalha. Eram homens muito grandes. Eram pessoas de muita força física, de muito preparo. Em comparação ao pessoal de Israel, por outro lado,
Israel não teria possibilidade nenhuma. Era praticamente um povo indigente, nômade, que vivia vagando pelo deserto, que não estabeleceram em lugar nenhum, que não dispunha de assim um general conhecido, famoso, que não tinha nenhum herói de guerra, que não tinha assim nenhuma força bélica que fizesse frente ao pessoal de Jericó. No entanto, para espanto de Josué, a notícia que ele recebe desses espias é que o povo da terra estava tomado pela ansiedade e eles estavam com medo do povo de Israel. Desses que não eram e passaram a ser. Daqueles que eram tidos como uma raça inferior, de gente pequena. Mas agora eles ganham o respeito e o temor. Raabe descobre esse negócio também, e ela era uma dessas pessoas que estava com medo. O medo, no final das contas, era o pavor de todos nós. Era o medo da morte, era o medo do fracasso, era o medo do futuro, é o medo do que vai acontecer depois. O medo dessas pessoas é o medo do ser humano, da ansiedade pela vida, do medo das coisas não darem certo, é o medo da frustração que aparece quando você descobre para você mesmo que todo o seu estilo de vida, tudo aquilo que você tinha montado para você é frágil, não é tão sólido quanto se pensava, não é um projeto de vida tão sólido que não possa ser removido, apagado, destruído por alguém. Só que, diante disso, Raabe faz algumas descobertas. E essas descobertas precisam ser compartilhadas por todos nós. Tá fazendo uma pipoca, todo mundo quer uma pipoquinha. Tá um chiadinho, mas daqui a pouco passa. Todos me escutam bem? Que descobertas foram essas que Raabe fez? Que descobertas foram essas que nós precisamos nos lembrar como povo de Deus, para que esses medos, essa ansiedade, essa sensação de que a nossa plenitude ela é frágil, ela não nos acometa, não nos domine, para a gente não entrar num círculo vicioso. Raabe vai descobrir algumas coisas. A primeira coisa que Raabe descobre está dos versículos 9 até o versículo 11. Por favor, meu irmão, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, para a gente compartilhar isso que é palavra de Deus. Raabe está continuando uma conversa aqui com esses homens. E ela diz assim, e lhes disse, todo mundo de Bíblia aberta, diz assim: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíreis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Que declaração poderosa que essa mulher faz. E ela precisa ser explicada, colocada, para que a gente entenda a extensão disso e a profundidade disso no nosso coração, na nossa vida, as implicações que isso tem para cada um de nós. Raabe havia descoberto algo que cada um de nós precisa descobrir e ter na memória, meus irmãos. Raabe descobriu o senhorio de Deus sobre toda a terra. E por que isso é tão importante nos nossos dias? Porque nós vivemos numa sociedade em que nós somos ensinados desde sempre, em que a terra, as bênçãos, o material, o racional, tudo aquilo passa a ser uma conquista pessoal e um pertencimento pessoal, domínio seu, domínio nosso. A gente vive nesse tempo em que nós vivemos a época do direito pessoal,
do mérito pessoal. É meu e de mais ninguém. E é meu porque com o que eu conquistei. Raabe, ela descobre que as coisas não são bem assim. Raabe descobre o poder de Deus. E ela declara de forma muito expressa que o medo daquele povo é porque Deus entregou a terra a Israel. Talvez alguém dos nossos dias diria assim: mas com que autoridade ele faz isso? Aquele povo estava lá há mais tempo, aquele povo estava lá porque sim, porque tinham merecido, porque conquistou. Só que preste atenção nas palavras que Raabe usa. Em primeiro lugar, ela não chama Deus de um Deus qualquer, ela usa o nome com o qual Deus se apresenta. Ela chama Deus de Javé, de Jeová, de Jeová. Ela diz assim: aquele que existe, aquele que é, o eu sou, entregou. Naquela região haviam muitos deuses, alguns que recebiam grande apreço do povo. O povo gostava demais. Tinha Baal, tinha Astarote, que eram os deuses locais mais adorados. Mas o povo declarava: esses sim podem abençoar a terra que a gente quer conquistar, mas eles são deuses locais. Raabe está dizendo agora: não. A terra pertence a esse Deus que é, aquele que é reconhecidamente o dono de todas as coisas. Meu querido irmão, você já pensou no impacto que isso tem nas nossas vidas? Cada uma das nossas coisas, cada uma das nossas conquistas, cada uma das pessoas com as quais nós nos relacionamos, filhos, filhas, marido, esposa, não são nossos, pertencem a Deus, são para a honra e glória dele, não nossas. Você percebe que todas essas coisas Deus dá a cada um de nós porque Ele tem planos maiores, porque o senhorio é dele. Raabe está saindo de uma esfera de paganismo e agora ela está entrando numa existência diferente nesse mundo. Raabe está descobrindo o senhorio de Deus. Há uma necessidade de cada um de nós em descobrirmos o senhorio de Deus na vida da gente. E entender que as coisas não dependem da gente da forma como a gente acha que depende. A nossa ansiedade toma conta da gente quando a gente pensa assim. É minha luta, é meu enfrentamento. E a gente passa a se relacionar com Deus como se Ele fosse um coadjuvante. Alguém que está lá para dar uma força numa situação que é minha. Alguém que está lá para dar uma mãozinha. Mas que a batalha, que a luta, que a conquista é minha. E eu tenho as coisas para utilizá-las e para ser do jeito que eu quiser. E as coisas não funcionam assim. Se há o entendimento do senhorio de Deus nas nossas vidas, a gente passa a redirecionar tudo aquilo que a gente tem. A gente passa a compreender que as nossas conquistas pessoais, que os locais que a gente frequenta, que as pessoas com as quais a gente se relaciona, nós precisamos nos relacionar com elas e com as coisas como Deus espera que nós façamos. O que Raabe fez aqui? Raabe disse: pertence a Deus. Eu entendi já esse negócio. Não é meu. E esse Deus, Ele faz por onde mostrar que as coisas são dele. E Ele faz aquilo que é impensável. E ela começa agora a testemunhar, com base nessa tradição oral que era muito mais rica, mas que hoje está escrita na palavra de Deus, que declara a cada momento que toda a terra é de Deus e que para os planos dele darem certo, Ele faz aquilo que é impensável. E ela diz assim: Deus secou. E a palavra que ela utiliza aqui, o tempo, a forma verbal que ela diz aqui, secou o mar vermelho, para vocês passarem, denota uma ação de Deus pessoal, sem ajuda nenhuma do homem.
é uma ação de Deus, porque a terra é dele, o mar é dele, ele faz o que ele quiser. Então, se o povo precisa passar para cumprir os planos dele, ele seca. Ô meu querido, preste atenção aqui. Você precisa compreender essa realidade na sua vida e na minha. Desde que você viva o senhorio de Deus na sua vida, Ele vai prover os meios. É dele, o plano é dele, a terra é dele, descansa nele. Porque todas as coisas pertencem somente a Ele. Precisa não, Rodrigo, tá tudo em paz. Fui eu que apertei o botão aqui sem querer. Me perdoem. Como eu sou deselegante. Mas, meu irmão, Deus, Ele provê os meios. E a gente tem que descansar somente nele. Para que essa ansiedade de achar que depende de você? E aí tem mais. Ela continua dizendo, essa mulher, que houve duas batalhas que eram impossíveis desse povo ganhar, que eram contra dois homens poderosíssimos, Seom e Og. E preste atenção, que a palavra que é utilizada lá é o seguinte, temos ouvido no versículo 10, o que fizestes aos dois reis dos amorreus. A palavra lá, o verbo fizestes, era um verbo que naquela época, ele denotava assim, a obediência a alguém que estava cumprindo um plano maior, que estava ali amando de alguém. Eles não estavam simplesmente indo para uma conquista pessoal, eles estavam a serviço de Deus. Eles não estavam cumprindo uma ambição humana, eles não estavam querendo uma coisa para eles. Não era assim uma conquista porque eu quero, porque eu vou provar que eu posso, porque eu sou empreendedor, porque eu sou essa pessoa que se tiver uma montanha na minha frente, se eu não puder dar a volta, eu cavo um túnel, mas eu destruo, eu faço e eu quero. Não é assim. A palavra de Deus está dizendo assim, Deus mandou e vocês cumpriram aquilo que Deus pediu para vocês fazerem. E não importa o tamanho do desafio. Rei Seom era conhecido como guerreiro. A palavra Seom, uma das traduções é guerreiro ou ágil. Era alguém que podia, era alguém que era reconhecido, era alguém que era forte. Seom, na época que ele foi derrotado, ele tinha acabado de conquistar aquela terra ali, do lado de lá do Jordão, onde o povo de Israel estava. Era um camarada que vinha de uma batalha de vitória, estava cheio de moral. E o povo de Israel vai lá e derrota. O outro rei, Og, ele era descendente dos gigantes, era um homem de grande estatura, meus irmãos, era alguém muito forte, metia medo, ele dominava 6 cidades, naquela época não existiam reinos extensos, impérios, mas um homem que dominava 6 cidades, uma das cidades levava o nome daquela deusa Astarote, que era a esposa de Baal. Ele tinha uma divindade que na época era considerada muito forte a favor dele. E o povo de Israel vai lá e derrota. Meu querido, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer agora. Com muito carinho. Se você entende o senhorio de Deus na sua vida, se você entende que os propósitos que estão no seu coração não são propósitos meramente seus, mas são propósitos de Deus no seu coração, não tenha medo dos desafios, meu querido. Vai lá. Deus vai prover o meio. Não tenha medo, não se entregue à ansiedade, não. Agora, sem a gente distinguir quem é o nosso Senhor, a gente não sabe nem escolher as batalhas da gente. A gente vai achar que qualquer batalha é nossa. E a gente vai jurar que a gente é que é o Senhor de Deus. Que vai dizer assim, Deus, o Senhor me ajuda aqui, porque eu estou indo para aqui sem perguntar para Ele se a gente pode. Não é assim, meu querido. Ele é o Senhor. É um ato de rendição. Da gente dizer assim, Deus, eu posso. Deus, é a minha vontade ou é a do Senhor? É uma declaração pessoal da gente dizer assim, Deus, o nosso coração é tão enganoso. O nosso coração, ele é tão confuso.
Eu preciso que o Senhor seja de fato o meu dono, aquele que é na minha vida. Eu preciso que o Senhor clareie as minhas ideias. Eu preciso que o Senhor seja o meu Senhor. Israel tinha entendido esse negócio a essa altura do campeonato. Havia uma crescente de santificação em Israel. E Raabe, ela descobre esse negócio para a vida dela. E ela diz assim: olha, o Deus de vocês, o vosso Deus, é Elohim. Ela está dizendo aqui no versículo 11, porque o Senhor, esse Elohim, é essa palavra que ela usa, esse governante que vocês têm entre vocês, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Ele manda em tudo. Tudo é dele. Só que preste atenção nessa sutileza que ela usa aqui, dela dizer que Deus é Deus embaixo na terra. É porque as divindades daquela época moravam em lugares inalcançáveis e eles eram divindades afastadas e distantes. Deus é em cima no céu e embaixo na terra, é o Deus que se relaciona, é o Deus que quer conversar, é o Deus que está aqui, é o vosso Deus, é o Deus de vocês, é o Deus que Jesus Cristo ensina a gente a chamar Ele de Abba, de Pai, de Painho. Esse governante é o nosso Pai. E Ele domina todas as coisas. Será que não está na hora, meu irmão, minha irmã, da gente se entregar de vez? Porque essa entrega tem que ser completa. E quando a gente se entrega completamente, a gente descobre outra coisa que Raabe descobriu. A gente descobre não um Deus carrasco, cruel, mau, mas a gente descobre um Deus de misericórdia e fidelidade. Por favor, versículo 12 a 14. Diz assim, Raabe continua aquela conversa: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Sem Raabe entender direito, o que ela estava fazendo ali era estabelecendo uma aliança, que na verdade era a vontade de Deus que fosse estabelecida. Já que Deus é o Senhor de toda a terra, Ele cria aquela situação, e Raabe ali, ela entrega a vida dela a Deus. Meu querido irmão, Raabe estava tensa, nervosa, com medo. Ela estava com medo pela família dela, ela estava com medo das posses dela, ela estava com medo da vida. E naquele momento ela pega tudo dela e diz assim: está aqui, Deus, toma conta, porque eu não posso mais. Esse é o seu momento, meu querido, minha querida, esse é o seu momento, é agora, de você dizer o mesmo para Deus: Deus, está aqui a minha vida, está aqui os meus objetivos, e tem que ser entrega total e completa. Não pode ser de outro jeito, não pode ter reservas, não pode ter outra relação. E Raabe faz a lista completa ali, ela é exaustiva, ela diz assim: tem que ser meu pai, tem que ser a casa do meu pai, tem que ser minhas irmãs, tem que ser meus irmãos, tem que ser as coisas que eles têm, tem que ser, o Senhor ajuda, o Senhor ajuda. E Raabe estava nesse desespero de vida. Raabe estava fazendo tudo. Raabe mentiu ali para livrar a vida dos irmãos. Disse que estava aqui. Não estão. Eles não estão aqui. Ela estava louca de vontade, mas sem ela perceber, Deus estava montando ali uma aliança com ela. Deus estava dizendo assim: seja fiel a mim. Se chegue a mim, eu vou me chegar a você. É uma aliança muito semelhante ao que tem em todo o Pentateuco, no livro de Juízes, quando Deus diz assim ao povo: seja fiel a mim, eu vou ser fiel a você, se entregue a mim, não tenha medo, se entrega.
porque eu vou ser misericordioso e fiel com você. E Deus promete aquilo que Ele pode cumprir: misericórdia, fidelidade. Raabe se entrega a Deus. Só, meus irmãos, que o nosso Deus é maravilhoso. E o nosso Deus, Ele faz coisas que excedem e muito o nosso entendimento. Quando Raabe pensa que ela está estabelecendo um compromisso ali local para aquela circunstância, Deus mostra que a coisa é muito maior. Só que para a gente ter essa dimensão, e para determinadas coisas a gente nunca vai ter dimensão, a gente precisa fazer o que Raabe fez. Raabe abandonou tudo, meus irmãos. Raabe deixou a vida dela inteira, ela entregou tudo a Deus. Preste atenção no que Raabe fez. A terceira e última coisa que Raabe faz aqui, o terceiro e último ponto da gente. O restante do texto diz assim: então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa. Perdão, versículo 15 agora. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá por 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo a nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e teus irmãos, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo quanto lhes acontecera, e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Os homens, eles dão uma contrapartida, eles falam: olha, se você não cumprir esse juramento, a gente está desobrigado, viu? Aí ela diz assim: mas assim seja, está entregue mesmo, está entregue, é de verdade, está entregue, eu não vou voltar atrás. Só que, olha só, o que é que estava entregue? Estava entregue a segurança de Raabe, ela estava correndo risco de vida. Estava entregue a cultura, o estilo de vida de Raabe. Estava entregue o meio de vida de Raabe até então, porque naquela circunscrição ali em Jericó, não tinha problema nenhum a pessoa ser prostituta. Aliás, tinham muitas sacerdotisas que eram prostitutas. Raabe, ela dirigia um bordel. Aquela casa dela ali não era simplesmente uma casa que ela morava e ela, por sinal, por acaso, também era prostituta. Não. Gente muito respeitada, interpretação bíblica diz que ali era um bordel. Por isso que eles vão para lá, porque era normal que os estrangeiros procurassem aquele lugar para ficar, passariam desapercebidos. Mas estava ali em jogo o meio de vida, a cultura, a educação doméstica, as tradições, estava a reputação de Raabe, tudo estava em jogo. Raabe entrega isso tudo. E é exatamente isso que Deus quer que a gente entregue. Tudo. Deus não admite menos.
tem que ser entrega de vida. Entrega de todas as coisas. Não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra forma. Tem que entregar tudo. Meu querido, você está preocupado com alguma coisa? Será que você está preparado para entregar tudo a Deus? Para dizer assim, Deus está aqui. Faz o que o Senhor quiser. Está aqui, Deus. Faz o que o Senhor quiser. E talvez você fique morrendo de medo daquilo que o Senhor pode fazer, porque de repente Deus pode tirar algo de você. De repente Deus pode tirar alguma coisa. Deixa eu dizer isso para você, meu querido. E é essa coisa maravilhosa que a gente tem que descobrir. Deus nunca vai tirar nada de você que Ele não possa suprir, que Ele não possa consolar, que Ele não possa confortar. Deus nunca vai tirar nada de você que Ele não possa repor de outra forma, de outra maneira, para cumprir os planos que são dEle. Foi assim na vida de Raabe, foi assim na vida de Jó, foi assim na vida de muita gente na Bíblia. E é assim na vida de todos nós. Só que se prepare, porque os planos de Deus são muito mais elevados. E eles transcendem tempo e espaço. E chegam até nós até hoje. Porque Deus, Ele costumeiramente faz mais do que a gente pede, do que a gente sonha, do que a gente imagina. A bondade e a misericórdia, a fidelidade de Deus é muito maior do que as coisas que a gente supõe no nosso coração. Não tenha medo de se entregar. Porque só para a gente concluir, Raabe só pede para ficar viva. É tudo isso. Raabe só diz assim, eu queria somente que a minha família ficasse viva, que a gente escapasse da morte. Pode ser assim? Aí Deus diz para Raabe, pode, Raabe. Só que tem mais do que isso. Ô Raabe, você vai casar com um cara chamado Salmão. Você vai ser um ancestral de Davi. Você vai ser um ancestral de Jesus Cristo. Raabe, ela entra para a genealogia de Jesus. O nosso Deus faz aquilo que é impensável por nós. O plano de Deus transcende tempo e espaço. Não tenha medo de se entregar aos planos de Deus, porque os planos de Deus são maravilhosos. E a gente sabe através da Bíblia que nem ouvidos viram. Está certo isso? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado, meus queridos. Isso é para a gente. Porque a gente se apega a essas coisas do mundo, tão pequenas. Porque a gente se apega a esses objetivos tão menores. Você não está notando que esse negócio está acabando com a sua vida, não? Você está com tanto medo de se entregar a Deus, de entregar a sua vida a Deus, de entregar a sua saúde a Deus, de entregar os seus projetos a Deus, de entregar a sua vida, seus relacionamentos, seus filhos a Deus, e está dizendo, é meu, e Deus está dizendo, não, é meu, me dá, e você diz, não, eu estou com medo, e Deus está dizendo assim, me entrega, porque eu faço coisas que você nem imagina que eu possa fazer, está no meu plano, descansa. E a gente jura que essas coisas do mundo, em algum momento, vão trazer para a gente alguma paz, vai ser migalha, isso vai acabar contigo, porque nunca vai te nutrir totalmente. Está na hora da gente entregar. Está na hora da gente não temer os desafios. Está na hora da gente dizer assim, Deus, eu quero somente que o Senhor haja. E eu quero ver isso. A gente vai conversar em outro momento sobre essa coisa maravilhosa da gente ver a ação de Deus na vida da gente. No capítulo seguinte de Josué, assim que a gente tiver uma oportunidade de trazer uma palavra. Mas por hoje, meu querido, eu quero te convidar a entregar. Entregar tudo. Deus não admite que você entregue menos. Que na verdade não é seu. Toda a sensação de posse pessoal é ilusão. E Deus está fazendo somente a gente enxergar isso. Já é dele. Só que lutar contra os planos de Deus é sinalizar com a desobediência. E Deus não vai admitir isso. Hebreus capítulo 11, versículo 31, quando trata de Raabe, não mais como prostituta, mas como heroína da fé. Veja só. O Novo Testamento fala de uma mulher
que talvez muitos de nós tivéssemos vergonha de ter na nossa família. Mas trata dela agora redimida, heroína da fé, dizendo assim: Raabe, ela não pereceu com os desobedientes. A gente não pode ser desobediente não, irmãos. Não pode alimentar ilusões no nosso coração de posse e de conquista, porque todas as coisas são de Deus, para a honra e glória dEle. Será que não está na hora da gente entregar? Vamos fazer essa oração? Pedir a Deus que continue abrindo a nossa mente e o nosso coração para isso, para a gente encontrar esse descanso que a gente precisa, para a gente descansar o nosso futuro nele, os nossos projetos nele. Deus, é isso que a gente te pede, Pai amoroso, todo-poderoso, infinito em bondade, misericórdia e poder. É isso que a gente te pede, Senhor maravilhoso das nossas vidas, que o Senhor reine soberanamente, que o teu reino venha sobre nós, que a gente descanse em ti, Pai, que a gente descubra a maravilha de um reino teu, de bondade, de misericórdia, Deus, que a gente é apacentado pelo Senhor, consolado, confortado, encorajado pelo Senhor, Deus. Oh Pai, mostra essa tua ação milagrosa, essas variáveis todas que a gente não domina e que o Senhor domina, simplesmente para a gente pasmar e testemunhar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Deus, tem misericórdia de nós, às vezes do nosso cinismo, do empedramento, Pai, da nossa cegueira, da gente não conseguir enxergar, Pai, e declarar que todas as coisas de fato são tuas, Deus, e nos faz ver, Pai, quebranta o nosso coração, quebranta o nosso espírito, Pai. Encontra a gente, Pai, no meio da nossa ansiedade, do nosso medo, quando a nossa fragilidade está se denunciando, Pai, e mostra que o Senhor é que é forte por nós, e que a gente não tem força nenhuma. Tem misericórdia de nós, Pai, e ser conosco em tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.